A sua pergunta vira uma aula e a pergunta de hoje é a seguinte: é ruim o analista se emocionar com a história do paciente? A resposta para isso é não. Não é ruim, é humano. E mais do que isso, dentro da psicanálise, essa emoção pode se tornar um instrumento clínico muito valioso. Para entender isso, nós precisamos trazer aqui dois conceitos fundamentais. Vamos falar sobre contratransferência e reverie. Freud foi o primeiro a nomear a contratransferência. Ele dizia que quando o paciente transfere seus sentimentos e experiências inconscientes para o analista, que é o que a gente chama de transferência, o analista também vai ser afetado por isso. Ele sente coisas, se identifica, se comove, pode até se irritar ou se entristecer. E a isso Freud chamou de contratransferência. E no início, via isso como um risco, um obstáculo à neutralidade. Mais tarde, no entanto, a teoria evoluiu. Vários outros autores mostraram que, na verdade, a contratransferência não é só um problema, mas é também uma ferramenta de trabalho. As emoções do analista, quando observadas e pensadas, podem revelar aspectos profundos da vida psíquica do paciente. Em outras palavras, a contratransferência é a reação emocional do analista ao analisando. E quando o analista a reconhece, a elabora, ela se transforma num dado clínico que é muito precioso. Agora, quando falamos em reverie, estamos entrando em outro campo. Esse conceito foi desenvolvido principalmente por Bion. A reverie é o estado de abertura mental e afetiva do analista que permite receber o material bruto do paciente. Angústias, medos, fantasias, seja lá o que for. Mesmo quando o paciente não consegue simbolizar isso. É como se o analista emprestasse a sua mente para sonhar os afetos que o paciente ainda não pode sonhar. Na prática, isso significa que o analista se deixa afetar, acolhe em si essas emoções confusas, mas as transforma dentro de si em pensamentos e significados que depois podem ser devolvidos de uma forma digerível para o paciente. Aqui entra a importância da análise pessoal e da supervisão, hein? Muito importante isso. Portanto, quando um analista se emociona na sessão, isso pode ser entendido de duas maneiras complementares. Pelo viés da contratransferência, essa emoção é uma resposta inconsciente que o paciente provoca no analista. Pelo viés da reverie, essa emoção é também um processo de acolhimento, em que o analista transforma afetos brutos em algo que pode ser nomeado. O importante é que, em vez de agir impulsivamente sobre a emoção, o analista a usa como uma ferramenta clínica. Ele observa, reflete, anota, leva para a supervisão e transforma em interpretação ou intervenção no tempo certo. O risco surge quando a emoção domina o analista a ponto de fazê-lo agir sem pensar, consolar excessivamente, tomar partido, dar respostas rápidas. Isso pode comprometer o processo analítico e repetir os padrões que o próprio paciente viveu na sua história, reforçando os sintomas. Mas quando a emoção é reconhecida como contratransferência e usada dentro da lógica da reverie, isso enriquece a escuta e fortalece a análise. Então, compreendemos que não é ruim o analista se emocionar. A emoção é inevitável, a gente é humano e na verdade pode ser até fundamental. O que define o valor clínico dessa emoção é o modo como ela é tratada. A contratransferência mostra que o analista também sente e que esses sentimentos são parte da relação analítica. A reverie mostra como o analista pode transformar esses sentimentos em material simbólico para o paciente. Assim, sentir não é um problema. O problema seria não pensar sobre o que se sente. Então eu espero ter trazido aí uma compreensão sobre esse assunto e respondendo a essa pergunta, logo volto com mais conteúdos aí, mais materiais, pois a sua pergunta aqui vira uma aula e foi muito interessante poder trazer esses dois conceitos para a gente poder entender essas situações no nosso dia a dia clínico. Vou ficando por aqui. Até mais!